Um bom dia a todos e um feliz sábado. Como é bom estarmos juntos entre os irmãos na presença de Deus. E bom dia para você também que está nos assistindo. Você é sempre também muito bem-vindo aqui. E se você vier aqui, você que nos assiste, você também tem a possibilidade de ganhar um presente, uma lembrança da igreja, para mostrar o nosso carinho por você e para você sempre voltar. E para conhecer mais a palavra de Deus. Aliás, por falar nesse presente, eu gostaria de saber quantos estão aqui nos visitando que não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu gostaria de ver as mãos para poder dar essa lembrança para vocês que estão aqui conosco. Eu gostaria de convidar as diaconisas para entregar esse brinde para vocês e vocês ajudam se colocarem de pé. Vocês podem se colocar de pé e aí à medida em que vão recebendo a lembrança, vocês podem se sentar. Eu gostaria de dizer mais uma vez que vocês são sempre muito bem-vindos para estudarmos juntos a palavra de Deus, numa comunidade de amigos e de irmãos. E esse é um momento também que a gente pode estender a mão para esses amigos visitantes e dizer que eles são bem-vindos. Você pode fazer isso. E você pode também dar um bom dia e um feliz sábado para quem está do seu lado, para quem está na sua frente, para quem está atrás de você. É muito bom estarmos na igreja, na família de Deus. É muito bom. É muito bom sentirmos o calor humano, uma boa recepção, um sorriso, porque nós estamos na presença de Deus, nós somos irmãos. E nós estamos aqui esta manhã, depois de termos louvado, cantado, orado, devolvido a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, estamos aqui também para buscar conhecimento da palavra de Deus, instrução, conforto, esperança. Esse é o momento em que nós abrimos a palavra de Deus. Antes eu gostaria de fazer algum pequeno anúncio, mas para mim de grande importância. Para a nossa igreja, os visitantes são sempre muito bem-vindos. A igreja tem como pessoas mais importantes os visitantes quase, não é verdade? Porque quem já é da casa, e a gente ama e a gente abraça. Mas quem está chegando e é visitante para a gente é o ponto principal, que a gente quer que se sinta bem e se torne também nossa família. Então a Rádio Novo Tempo e a TV Novo Tempo são um grande instrumento para nos ajudar a recebermos mais pessoas, mais interessados em conhecer essa igreja. Então a Igreja Adventista está abrindo um espaço no Guabirotuba, aqui em Curitiba, chamado Espaço Novo Tempo, em que vai fazer um link, por causa do nome Espaço Novo Tempo, os programas vão ter pessoas da rádio, vão ter nomes que tem programas da rádio também, como Conexão Jovem, Arena do Futuro e tudo mais, para criar esse link e a pessoa conhecer a igreja num espaço diferente. E eu quero dizer que Deus me chamou, através da associação, para eu ir para esse projeto. E eu vou estar lá no Guabirotuba, nesse salão novo, nesse link da igreja, no Espaço Novo Tempo. E você já está convidado, daqui umas 3 semanas, eles estão montando ali, preparando esse salão, que é alugado por enquanto. O terreno para construir a igreja já foi comprado. Mas enquanto isso a gente vai estar num salão, talvez por um ano, no Guabirotuba, na Avenida Salgado Filho. Bem no finalzinho da Salgado Filho, depois que passa do shopping Salgado Filho, quase ali na linha verde, você vai ver perto do posto de gasolina. Quem conhece Curitiba sabe do que eu estou falando. Você vai ver uma fachada azul, logo vão colocar o letreiro, Espaço Novo Tempo. E o Daniel Salles vai ser o nosso ministro de música lá. Então ele já está convocando, ensaiando pessoas para o grande coral, tem um palco grande lá. Vai ser muito bom. E eu quero que vocês orem por mim, tá bom? E pelas pessoas que vão lá conhecer a igreja através do Espaço Novo Tempo. E quando estiver pronto, você vai ter informações e você vai ser convidado para aparecer lá também e levar seus amigos, tá bom? Então essa é uma pequena informação, nós estamos nessa transição daqui para lá, com a minha família. E estamos muito felizes pelo chamado, pelo desafio, pela oportunidade de trabalharmos de uma maneira diferente para Deus. Ok, eu quero abrir a Bíblia com vocês. O pastor Fernando começou sábado passado uma série sobre o Espírito Santo. E eu preguei em outra igreja sábado passado, no Colombo, onde eu fui pastor antes, lá na igreja do Jardim Curitiba. E o pastor Fernando começou a série e falou assim, eu gostaria que você terminasse para mim
Eu gostaria que você mostrasse uns textos, que eu tenho umas fotos interessantes aqui para vocês, de uns textos do Espírito de Profecia, e que eu abençoasse a igreja com essa palestra bem especial. Se você tem caneta, se você tem papel, nós vamos ver muitos versículos. Eu quero que você saia daqui hoje abençoado, nutrido, fortalecido com a palavra de Deus. Hoje nós estamos continuando a série sobre a necessidade do Espírito Santo. Como nós precisamos do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, falar de algo tão grandioso, tão infinito, é sagrado. E nós estamos pisando em terreno sagrado, não é qualquer coisa, sabe? Vocês já viram brincadeiras que fazem do Espírito Santo? Quando uma porta abre com o vento, fala, quem é? Ah, o Espírito Santo. Terreno sagrado. Como Deus disse para Moisés na sarça, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o terreno em que você está pisando esse é o terreno espiritual ao tratarmos dessa matéria, desse assunto tão bonito. Tem a ver com vida e com salvação, ou com morte. Eu gostaria de fazer então mais uma oração. Nunca é demais orar na igreja, do jeito que você está, pedindo que o Senhor nos ajude e abra a nossa mente. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que nos mostra a verdade. Ao tratarmos hoje de um assunto tão sagrado, Senhor, de vida ou de morte, sobre o Teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor nos ilumine, abra o nosso coração e o nosso entendimento para a Tua palavra e transforme mais uma vez a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Ok. Enquanto eu não tenho o negocinho para mudar o slide, eu vou pedindo para passar, tá? Pode passar, por favor. Um versículo que o pastor Fernando mostrou no primeiro sábado da série, sábado passado, foi esse daqui, ó. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja a importância de nós sermos batizados pelo Espírito Santo, como diz a linguagem bíblica, de sermos revestidos do Espírito Santo, de sermos, tem várias linguagens assim, batizados, revestidos, cheios, ungidos, mas de qualquer forma a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus, senão a gente não é dele, a gente é simplesmente religioso. E se a gente está numa religião, mesmo que verdadeira e boa, mas sem o Espírito de Cristo, não faz muita diferença de eu fazer parte de uma organização, de uma ONG, de uma coisa que luta pelas baleias, por uma causa. Não faz muita diferença. É o Espírito Santo que nos, permita-me criar uma palavra aqui, que nos cristifica, que nos torna parecidos com Cristo, que nos torna cristãos, que nos torna diferentes. É o Espírito Santo agindo em nós, no nosso coração, que nos sintoniza com Deus, que nos refina, que transforma o nosso gosto, o nosso jeito de pensar, de agir. Sem o Espírito Santo, nós estamos filiados a uma organização apenas. Mesmo que boa, mas como outras que são boas também, mas não tem a ver com Deus quase. Mais uma passagem importante, quero mostrar algumas passagens para vocês, para depois... Agora com esse aqui é melhor. Para depois a gente poder tratar da importância do Espírito Santo e de um problema muito grande que tem acontecido, que é a tentativa de Satanás de neutralizar a influência do Espírito Santo em nossa vida. Então eu quero tratar desse assunto. Teologia primeiro, Bíblia, anote tudo. E eu pedi para o nosso webmaster, é uma palavra chique, né? Quem cuida do site da igreja, para ele incluir essa palestra, para depois você poder ir lá e fazer um download. Eu queria que ficasse em PowerPoint, mas talvez ocupe muito espaço. Lá vai estar em formato diferente, em JPEG, cada quadrinho uma foto. Mas você vai ter disponível isso e você pode baixar lá. Mas para usar já, anote aí tudo. Depois que nós tratarmos da parte teológica, nós vamos tratar da história da igreja. Como que a igreja adventista do sétimo dia tem entendido a questão do Espírito Santo e a Trindade. Sabe por quê? É importante conhecer história. Uma vez eu ouvi dizer que se você não conhece a sua história, o seu passado, você não sabe direito para onde você vai, porque você não sabe de que direção você está vindo. Então você não sabe nem direito para que lado você vai. É importante conhecer o passado, para a gente saber bem o futuro. Tá bom? Então nós vamos ver teologia e a história da igreja, para nos vacinar, nos proteger e nos abençoar. Outro versículo ali,
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Uau! Você já viu aquela placa, aqueles dizeres de caminhão, aliás, que dizem assim: eu não sou dono do mundo, mas sou talvez. Porque a palavra de Deus diz assim, que quem é guiado pelo Espírito Santo é que é filho de Deus. Se o caminhoneiro que pôs esse dizer não tem o Espírito Santo, ele não é, no dizer da Bíblia, filho de Deus. A origem dele é divina, criação e tudo, mas ele não tem sido um filho. Veja a importância do Espírito Santo. Esse verso é parecido com o anterior, não é? Se não tem o Espírito Santo, não é de Deus. Mas se você tem, você é mais do que dele, você é filho dele. Outra passagem. Pode passar, por favor? Ok, eu não sei porque que às vezes isso aqui não funciona. Vamos lá. Não, olha a importância disso. E aqui a gente vê que o Espírito Santo é uma pessoa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você pode fazer isso, e eu também. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se nós temos o Espírito de Deus, nós somos dele, nós somos filhos dele, e nós estamos selados para o dia da redenção. Gente, a gente precisa muito então do Espírito Santo de Deus. Ok. Deus vos escolheu, outra passagem, Deus vos escolheu desde o princípio, vocês, humanos, cristãos, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Mas como? Pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Então vejam, essas passagens que eu estou mostrando para vocês são algumas de várias para a gente tentar sentir a importância do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus na minha vida, me transformando em cristão, eu não posso ser salvo. Eu não sou de Deus e eu não sou chamado nem filho de Deus. Eu não estou selado para a redenção e eu não sou, como você viu na última passagem, santificado. Deus nos refina pelo Espírito Santo. Isso se chama de santificação. A gente vai sendo cada vez mais restaurado ao plano original de Deus para nós antes do pecado. Agora, irmãos, se o Espírito Santo é tão prescindível na nossa vida, será que Satanás não faria planos para que ele fosse afastado de nossa vida, de nosso pensamento, de nossa busca? Com certeza. E Satanás tem feito um esforço tremendo para neutralizar a importância do Espírito Santo na sua vida, no seu entendimento, na sua busca. Sabe que Satanás já tentou frustrar, diminuir a importância dos 3 membros da Trindade? No céu, começou com um membro, com Jesus. Quando na Bíblia diz que Satanás queria ser como Deus, igual a Deus, se você for ver todo o contexto, ele queria ser igual a quem? A Jesus. Jesus como o porta-voz de Deus, que saía representando e falando de Deus para os seres criados. Ele era adorado e é adorado. E Satanás queria ser adorado também como Jesus. E ele tentou diminuir a importância de Jesus para destruir, para trazer tristeza. Depois na terra, no começo do movimento adventista, o Dr. Kellogg, ele abraçou uma teoria terrível e publicou livros, até perceberem que ele estava publicando coisas ali. Ele estava minando a influência de um outro membro da Trindade, do Pai. O Kellogg, que é o primo do que inventou o sucrilhos Kellogg, ele criou a ideia, ele colocou na igreja, na mente de muita gente, a ideia do panteísmo, de que Deus está presente em tudo. Deus está nessa árvore. Se você come essa salada, você come Deus, porque Deus está na natureza. Que Deus é esse? Impessoal. Era mais místico, uma energia. E o Kellogg teve que ser removido da igreja. Hoje,
perto de Jesus voltar, perto do momento em que nós mais precisamos da chuva serôdia, uma linguagem bíblica para uma grande manifestação do Espírito Santo, ele está tentando neutralizar a influência agora de um terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. E irmãos, isso é tão importante, que veja esse próximo versículo aqui, ó. Olha o que o Senhor Jesus fala. A todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E isso também mostra que são pessoas distintas, né? Porque há um movimento forte, quando a gente não entende alguma coisa, a gente quer facilitar, e aí a gente diminui a coisa. Pessoas que não conseguem entender, e é difícil de entender mesmo, mas é bíblico. Como que pode o Espírito Santo ser mais uma pessoa? Não, o Espírito Santo, dizem, é Jesus, é o próprio Jesus, não é? Mas como é que o Senhor Jesus vai falar um negócio desse? E a gente vê várias passagens que falam de 3 pessoas distintas. Ele fala, olha, se você falar mal de mim, até tem perdão. Mas falar mal de mim, numa outra forma, não tem sentido. Se falar mal do Espírito Santo de Deus, esse membro da Trindade que nos religa com o Pai, não tem perdão. Aí talvez alguém se desespere e diga, pastor, então eu já blasfemei, eu já falei bobeira, eu já brinquei com o Espírito Santo, né? Já viu quando alguém fala assim, será que está grávida? Só se for do Espírito Santo. Blasfemei. Não é bem assim de uma vez. Mas a rejeição constante, achar que ele é o mesmo que Jesus, que a Bíblia fala de uma pessoa, mas não é uma pessoa, essas coisas vão fazendo com que eu perca a força efetiva dele na minha vida. E a questão de não ter perdão é porque eu mesmo não consigo ouvir a voz de Deus depois. O Espírito Santo pode tentar tocar no meu coração, e a missão dele, de acordo com a Bíblia, como que diz a passagem? Ele vos convencerá, obrigado, fugiu convencerá. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se eu tenho minado a força dele, desprezado, achar, não é uma pessoa, eu perco a possibilidade de reconhecer o meu pecado, de ser encaminhado para Jesus, de me arrepender. Ou seja, não é que o Espírito Santo deixa de me perdoar, é que eu não me coloco em condições de alcançar o perdão. Veja como isso é sério. E queridos, houve um movimento há muito tempo, já no começo do cristianismo, tentando vários movimentos. Se você estudar a história da igreja, teve vários tipos de tentativas de entender o Espírito Santo, a Trindade. Então uns achavam que Jesus era totalmente Deus fingindo ser homem, né? Tem um nome disso. Outros achavam que o próprio Deus se fazia de 3 pessoas, e o próprio Deus fez que era humano, morreu, o próprio Deus morreu na cruz. Mas aí só que ele era meio estranho, então, quando ele falava pai, né, ele estava falando com quem então, não é? E por aí vai. Então, sempre houve várias teorias, e a história da igreja cristã chama isso de heresias, tentando entender. Irmãos, não é fácil entender o infinito, o que é grande. Tem muitas coisas que são difíceis da gente entender, e nem precisa se tratar do nível da divindade. Mas o fato da gente não conseguir entender muito bem alguns assuntos, eles continuam sendo verdade mesmo assim. Por exemplo, a ideia de infinito, para a gente é estranho, nós somos finitos, a gente não consegue entender bem esse negócio de infinito, mas continua sendo verdade mesmo assim. Quando eu era jovem, não faz muito tempo, eu estava dando um estudo bíblico para um outro jovem, e ele desistiu no último estudo, porque ele falou que como a vida eterna devia ser chata, olha só. Falou, quer dizer que a gente nunca vai morrer? Nunca. Falei, não, nunca. Rapaz, isso vai ser muito chato, hein? Ele falou. Eu falei, depende se você considerar da perspectiva humana. E ele terminou o estudo, também não interessou o resto, eu acho. Porque a ideia de vida infinita para ele não conseguiu assimilar isso. É difícil, mas continua sendo verdade. Eu falei em um outro sermão aqui da minha sobrinha, que diz que contou até 1 trilhão, nem precisa ser infinito, já bagunça a nossa cabeça. Minha sobrinha de 9 anos disse que contou até 1 trilhão em uma semana. Aí eu rapidamente peguei a calculadora e fiz umas contas, e eu fiquei bobo de ver como que eu estava enganado, tanto quanto ela. Eu pensei, que bobinha, como que ela vai contar até 1 trilhão em uma semana, né? Isso duraria alguns meses. E eu fiz as contas na calculadora, faça isso, parece incrível. Se você contar 10 números por segundo, sem parar, você chega em 1 trilhão em mais de 3.000 anos.
E eu fiquei surpreso e fiz a conta de novo e refiz. É um número tão grande, você fala, mas como pode? Eu achei ela bobinha, né, muito criança, por achar que contou em uma semana. Levaria alguns meses, levaria 3.000 anos, 3.100 e poucos anos, se você contasse 10 números por segundo. Então veja, não precisa nem ser infinito. A grandiosidade, as coisas grandes nós não entendemos muito, nos assustam, mas continuam sendo verdade. A ideia de eternidade é muito grande para nós também, não entendemos. Meu filho esses dias veio e falou, ele tem 7 anos, falou, pai, quem criou Deus? Imagina, e é uma coisa que não cabe na nossa mente, a ideia de eterno. Deus é eterno para trás. Esse meu amigo que teve estudo bíblico teve dificuldades com a ideia do eterno, do infinito para frente. Deus é infinito para trás, ele sempre existiu. Como entendo? Não entendo, mas é verdade. E assim também a questão da Trindade e do Espírito Santo é bíblico e muitos diminuem, tentam mudar porque não conseguem entender. Mas aí eles estão tentando criar outras teorias além da bíblica. Tá? A ressurreição de Cristo é difícil de entender. A nossa ressurreição no final, cada um com a sua identidade, cada um com as características, com as suas lembranças, é difícil de entender, mas é verdade. Os seres espirituais, os anjos, asas, atravessa a parede, lê pensamento, como que é isso? Aliás, anjo só tem asas em visões, tenta perceber isso ao ler a Bíblia. Anjo só tem asas em visões, em sonhos dos profetas. Sempre que eles aparecem humanamente. E a gente tem, como que é o ser espiritual? A gente não sabe. E aí alguns tentam facilitar. Os saduceus, por exemplo, no tempo de Jesus, era um grupo que cuidava do templo. O grupo principal a cuidar do templo, do culto, mas eles eram progressistas. Eles não criam muito em milagres. Hoje nós temos também adventistas, eles se intitulam assim, progressistas, sabiam disso? Os adventistas progressistas falam, não, Deus não pode ter criado em 6 dias, a Bíblia está fazendo uma metáfora, porque a ciência prova que foram milhões de anos que evoluiu, eles se dizem de progressistas, não conseguem entender milagres, o sobrenatural. A passagem pelo Mar Vermelho acontece de tanto em ano que o mar baixa, mas a Bíblia fala de paredes. Os saduceus eram progressistas, se a gente pode dizer assim, porque eles não aceitavam milagres. E alguns dos assuntos que eu mostrei para vocês, que são difíceis de entender, os 2 últimos que eu mostrei na tela anterior, sobre seres espirituais e ressurreição, depende de um milagre sobrenatural que a gente não entende bem. E aí eles falaram, não existe. Eu não entendo, então não existe. E eles eram judeus religiosos. Olha só o texto, Atos 23, 8. Ali diz o seguinte, os saduceus declaram não haver, ali ele está falando presente, porque os saduceus ainda existiam. Os saduceus declaram não existir o quê? Ressurreição, nem anjo e nem espírito. Mas eles liam a mesma Bíblia, não, isso aqui não, anjo não, isso aqui é uma impressão, isso aqui, né? Que coisa. Ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas, admitiam todas essas coisas, mas também queriam matar Jesus, não é? Quer dizer, dos 2 jeitos estavam errados. O que eu quero dizer aqui? Mesmo que os saduceus não entendiam essas 3 coisas, então rejeitavam, mas elas continuavam sendo verdade. Sabe onde estava o erro deles? Jesus disse o seguinte para eles, eu sei onde é que está o erro de vocês. Que eles vieram questionar Jesus, se a ressurreição existisse, como é que ia fazer uma pessoa que ressuscitou, uma pessoa que casou 7 vezes, ficou viúvo 7 vezes, como é que vai fazer lá no céu se houver ressurreição? Aliás, nem a gente sabe disso como vai ser, mas é verdade, está na Bíblia, não é? Jesus falou para eles assim, por acaso será que o erro de vocês não está em não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Será que o erro de vocês não é esse? Vocês não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras falam de ressurreição, as Escrituras falam de anjo, falam de espírito, de seres espirituais. O erro de vocês é não conhecer a Bíblia e nem o quê? O poder de Deus. Queridos, nós vamos entrar então aqui nesse assunto importante. Eu quero passar por João 14 a 16. Eu coloquei lá no slide, mas você pode marcar na sua Bíblia, acompanhar na sua Bíblia, algumas passagens que tratam do Espírito Santo de Deus. Nós vimos no começo desse sermão 4 versículos muito importantes. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não é filho, a gente não é dele, a gente não está selado para a redenção. E por aí vai.
A gente não é santificado. A gente é membro de uma instituição muito boa, mas não é santificado. Eu quero mostrar mais algumas passagens em que Jesus estava começando a abrir um pouquinho mais para os discípulos. Seria difícil entender de uma vez. E ele começou a abrir. Tem um momento, nós vamos ver nos slides, na Bíblia, em que Jesus fala assim, eu não posso falar tudo agora, vai ser muito pesado para vocês. Era duro entender tudo de uma vez. Então Jesus disse que o erro dos saduceus era não conhecer as Escrituras. Vamos para as Escrituras, ver alguns versículos mais sobre o Espírito Santo. Começando em João 14, 16 a 17. João 14, 16 a 17. Você está anotando aí, né? E depois tem o download também no site da igreja. Jesus diz assim no verso 16, veja aqui como que mostra 3 pessoas distintas. Ele fala assim, eu pintei de vermelho lá para dar um destaque nas pessoas. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E esse termo Consolador é usado, se aplicando também ao próprio Jesus, em outra passagem da Bíblia, a fim de que Ele esteja com vocês para sempre. No versículo seguinte, 17, Jesus diz assim, que esse é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. O mundo não conhece, não pode receber, aliás, porque não o vê nem o conhece. Olha, o mundo não o pode receber. Você pode, porque você não é mais do mundo. O mundo não o pode receber, porque não o vê, tem que ver, como os saduceus, como os progressistas, e nem o conhece. Tá bom? Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e então ele estará em vós. Depois da morte de Jesus, não entendemos como isso, porque a gente vê no Velho Testamento o Espírito Santo atuando fortemente, santificando pessoas, mas de alguma forma, depois da morte de Jesus e da sua ascensão, o Espírito Santo trabalha de uma maneira diferente agora. Ele fala, Jesus compara dizendo que ele está convosco, mas então ele passaria a estar em nós. Isso não é fantástico? Será que passou um slide? Pode voltar um, por favor? Ok, não passou. Próximo. Jesus diz assim, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus está dizendo assim, olha, o Espírito Santo estará em vós. Se você me ama, eu e o Pai vamos fazer morada em vocês. Através do Espírito Santo de Deus, nós temos Deus. Tem uma palavra, a palavra entusiasmado. Diz que a origem dessa palavra quer dizer cheio de Deus. Você fica entusiasmado, vivo, né? A palavra vem mais ou menos de enteos, teos de Deus. Enteos, qualquer coisa aí, entusiasmado. Deus habita em nós, através do Espírito Santo. Não é fantástico isso? Deus faz morada em nós. Por favor, o próximo, que esse aqui tem alguma coisa errada aqui. João 14, 26, mas o Consolador, de novo se referindo ao Espírito Santo, que nós precisamos para ser salvos, para sermos dele, para sermos selados, para sermos santificados, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Você vê pessoas distintas. Esse quem? O Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quantas pessoas você vê aqui? São 3 pessoas. Mas hoje tem muitas pessoas que dizem, não, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, não pode ser uma trindade. Só que aí eles creem numa bindade então, né? E rejeitam uma parte das Escrituras. Versículo 26, quando porém vier o Consolador, veja quantas vezes Jesus fala disso. O Consolador, a palavra original é alguém para estar junto com você, alguém para interceder, alguém para te defender, para te acompanhar. Às vezes é usado como advogado. Tá? No versículo de 1 João, eu acho que fala que Jesus é o nosso advogado, é a mesma palavra, tá? É Paracletos, que aqui é traduzido como Consolador. Quando vier o Consolador, ele, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, tá bom? Então são só algumas passagens que a gente está vendo, tá bom? João 16, 7 e 8. Jesus diz assim, eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, é melhor que eu vá, vai ser bom para vocês, voltar para o céu. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Sabe o que acontece? Jesus queria estar com todas as pessoas, mas agora, ele já podia fazer isso. Agora ele assumiu a forma
Que forma ele assumiu? Humana. E o humano pode estar em todos os lugares, um corpo pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não pode. Então Jesus falou assim, olha, eu quero estar com vocês, eu vou continuar com vocês, mas através do Espírito Santo. Alguns pensam, Jesus perdeu a onipresença ao se tornar humano. Jesus não perdeu nada, ele só adquiriu mais experiência, ele adquiriu mais coisas. Ele adquiriu agora um corpo humano. E veja, ele não perdeu a onisciência, porque através do Espírito, o seu corpo, a Bíblia diz que ele está onde? Exatamente, a sua pessoa, o corpo que ele ganhou. Onde está? No céu, intercedendo por nós, no santuário. Mas através do Espírito Santo, ligado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus pode estar com você e com todos, através do Espírito Santo, enquanto ele intercede fisicamente ali por nós. Que coisa, não? Que mistério dos mistérios. Mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não tenho Jesus também. Tremendo isso, não? E o próprio Jesus fala, eu não marquei no slide, mas você pode voltar só um pouquinho lá em João 14, versículos 10, 11. Jesus diz assim, ó, crede que eu estou no Pai, e o Pai está em... A onipresença, a onisciência de Deus pode fazer isso. A mente de Jesus sabe o que tem na mente de Deus e vice-versa, e o Espírito Santo. Portanto, se eu tenho o Espírito Santo, Jesus também está comigo, juntíssimo. Tá bom? Nós precisamos da presença de Deus. João 16, 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, é o que nós já vimos, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pode passar, por favor? Agora aqui está uma coisa importante, que eu falei agora de pouco. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz o seguinte, Jesus agora ficou fisicamente limitado por um corpo humano, mas não espiritualmente. Olha o que ela diz no livro Desejado. Limitado pela humanidade, Cristo não podia estar como? Em pessoa, física, pessoalmente em toda parte. Portanto, era para benefício deles, dos discípulos e nosso, que ele os deixasse, fosse para o seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. Tem um texto que Ellen White diz assim, perto desse, acho que está um pouquinho antes, ela fala assim, ó, o Espírito Santo é o próprio Jesus, mas veja o que ela está dizendo, limitado da humanidade, desprendido da humanidade. Ela não está dizendo que é a mesma pessoa, ela está dizendo que ele é o próprio, ele vem através do Espírito Santo, o próprio Jesus vem com você, sem diferença nenhuma. Mas aí os maus intérpretes, eles pegam uma passagem e abandonam e torcem todas as outras que a gente está vendo de seres, de pessoas distintas, destroem todos os outros. Não, está aqui, ó, ela falou que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Aí no Desejado ela teve que mudar, ela colocou, o Espírito Santo é o representante, estava dando problema já, é o representante de Jesus. Logo antes desse texto que a gente viu, tá? Para não criar problema. Agora, parecia que Jesus estava falando de tanta coisa nova para os discípulos, o próprio Jesus é Deus, e depois você vê que reconheceram isso, quando Tomé viu Jesus ressuscitado, ele falou, meu Senhor e meu Deus, eles reconheceram isso, eles aprenderam isso, Jesus é Deus, mas Jesus estava colocando e tentando explicar mais isso ainda, e esse versículo é fantástico, João 16, 12, tem uma hora que Jesus queria falar mais, e ele fala assim, olha, eu ainda tenho muito que vos dizer, mas se eu falar agora, vocês não podem suportar, não vão poder digerir, não vão conseguir captar. Então Jesus foi revelando essa verdade tremenda da necessidade do Espírito Santo, e é hoje quando nós precisamos do poder de Deus na nossa vida mais do que nunca. Tá? Próxima passagem, por favor. Mais uma antes da gente ir para a parte histórica. Não, são mais duas. Volta um, por favor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, esse versículo é muito importante. Por que a Bíblia não fala tanto do Espírito Santo? Eu amo pensar nisso, que o nosso Deus é humilde. Olha que fantástico esse versículo, João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, e ele não falará de si mesmo. A missão do Espírito, que fantástico isso, 3 membros únicos. Difícil de entender, nós não temos 3 deuses, nós temos um Deus, numa unidade indivisível de 3 pessoas, e essa unidade é tão importante, e é tão humilde o nosso Deus, que um deles decidiu se tornar o Filho.
para interceder. Um ficou como Deus, o céu que nós temos que realcançar. Um se tornou aqui o Filho, morreu como Deus tinha que morrer no nosso lugar. E ele, como Deus, morreu e chamou Pai para nos dar o exemplo. Ele se tornou o Filho. E um outro se tornou essa ponte para interceder por nós e nos ligar a Deus, enquanto Jesus assumiu a forma humana e intercede por nós. E ele não fala de si mesmo. Veja que coisa impressionante. O Espírito Santo tem a missão de nos apontar o quê? Jesus. Ele convence do pecado e aí ele te mostra o Salvador do pecado, a justiça, o juízo. O Espírito Santo não fala de si mesmo, por isso a gente não vê tanto dele na Bíblia. A missão é nos levar de volta para Deus através de Jesus. Amém por isso? Tá? Vamos passar mais um? Esse é o último versículo, depois eu quero entrar numa parte histórica para você entender o que aconteceu ao longo da história da igreja, que tem pessoas dizendo que a igreja adventista mudou as doutrinas para se conformar com os outros evangélicos. Não, você vai sair daqui bem vacinadinho com isso daqui e mais fortalecido no Senhor. A última passagem que eu acho muito importante, de tantas, eu selecionei algumas, ela diz assim, ó: ora, está em 1 Coríntios 21, o homem natural, o homem do mundo, o homem secular, o ser humano, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Muitas coisas que a gente faz por amor, por prazer, o homem natural fala, mas que loucura, que bobeira isso, não é? Por isso que não são filhos de Deus por não obedecerem, por isso que não são de Deus porque não têm o Espírito, e quando Deus tenta impressionar com o Espírito, eles rejeitam, que bobeira, que loucura. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lá o verso 16, e quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente. Uau! Ele está falando do Espírito Santo, que nós temos, o mundo não, como nós vimos nos primeiros slides. E mais, ele diz que quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo, como Jesus prometeu. Eu vou estar com vocês, eu tenho que ir para mandar Ele. Eu não vou deixar vocês órfãos. Através do Espírito Santo, a gente tem o pensamento de Jesus, a visão de mundo que Jesus quer dar. É o Espírito Santo que faz isso. Ao ver uma coisa e falar, isso não está certo, isso não é de Deus, isso é pecado. E de ser refinado cada vez, de ver como Cristo vê o mundo, só se nós tivermos o Espírito Santo de Deus nos santificando. Tá bom? Agora vamos para o próximo slide. A compreensão da Trindade na igreja adventista do sétimo dia. Eu fiz essa palestra em 2006, quando eu estava na Associação Sul-Rio Grandense, mas eu quero trazer ela de volta aqui, enxugada, reduzida para a gente. E vai estar também no download. Passa, por favor. Estou tendo dificuldade aqui. Pode passar, isso daqui a gente não vai ver agora, é só uma recapitulação de como a igreja adventista surgiu no contexto profético indicado. Ela tem uma mensagem, um contexto, porque alguns grupos chegam a dizer que a igreja adventista se tornou, sabe o quê? Babilônia. Não, a igreja adventista está ensinando a Trindade, está ensinando que o Espírito Santo é Deus, é uma outra pessoa. A igreja adventista se tornou Babilônia. Nesse download, se você fizer, você vai ver alguns textos de Ellen White extras que eu coloquei, não vou mostrar, que ela fala que se a gente ensina que a igreja adventista virou Babilônia, essa mensagem não é de Deus, não. E muitos dizem isso na tentativa de mexer com o povo, de afastar o Espírito Santo bíblico deles, tá bom? Pode passar esse slide, a gente não vai ver. Pode passar isso também? Ok. Um breve histórico da Trindade entre os adventistas. A maioria dos pioneiros da igreja, dos pioneiros que ajudaram a fundar, eles eram antitrinitarianos. Eles não criam na Trindade e não criam no Espírito Santo como uma pessoa e nem criam que Jesus era um como o Pai. Era criado, era inferior. Por quê? Porque a igreja adventista não começou como uma igreja. Era um pastor batista, lembra o nome dele? Lembra o nome dele? Guilherme Miller, um pastor batista que, estudando a Bíblia, entendeu que Jesus voltaria em 1844 e fez um grande movimento e se juntaram pessoas de várias religiões. A igreja adventista não existia ainda, ela passou a existir quase 20 anos depois. E esse movimento, que se chamou de movimento adventista, não era igreja, era um movimento de vários crentes, de várias igrejas, liderados por um pastor batista. E tinha uma igreja muito forte na época que se chamava, olha o nome da igreja, Conexão Cristã.
E muitos dos líderes principais da igreja, o marido de Ellen White, Tiago White, Joseph Bates, eles eram da conexão cristã, que estavam ali esperando a volta de Jesus. Então até viram que Jesus não voltou, não deu certo, começaram a estudar a Bíblia, foram aprendendo a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, gente, vamos ver o que a Bíblia ensina. Alguns dos ensinos que eles tinham das suas igrejas anteriores foi difícil de tirar. E um dos ensinos mais duros que foi difícil para eles tirarem, até para o marido de Ellen White, demorou, foi a ideia de que a Trindade é uma blasfêmia, a Trindade foi forjada em Roma. E tem gente pegando os escritos dos pioneiros hoje, de 1800 e bolinha, quando eles estavam aprendendo as coisas, e trazendo, olha como que a igreja adventista pensava antes, olha, nós temos que voltar a crer como os pioneiros, a igreja mudou. E aqui eu quero mostrar para vocês um grande engano deles. Vamos entender o que aconteceu? Eles diziam o seguinte, precisamos voltar a crer como os pioneiros da igreja criam. Eles não criam na Trindade, os primeiros que começaram ali estudando a Bíblia. Então nós também não devemos crer. E trazem, publicam. Gente, se a gente tem que voltar a crer como os pioneiros criam, pergunto, para qual fase da crença deles a gente tem que voltar? Olha como que o conhecimento é progressivo e eles foram aprendendo. Será que a gente volta para a fase em que eles tinham cultos pentecostais, caíam no chão, rolavam? Isso aconteceu até 1851. Estavam aprendendo, veja. A igreja, quando foi dado um nome, teve uma associação, foi organizada, foi em 1863. Até lá, teve muita gente caindo no chão e tudo mais. Olha só, que fase dos pioneiros a gente volta? A fase que se podia fumar na igreja? Eles fumaram até 1855. Ou será que a gente volta para a fase em que eles guardavam o sábado das 6 da tarde às 6 da tarde? Tem lugar dos Estados Unidos que o sol se põe no verão 9h30 da noite, quase 10. Mas eles já tinham começado a guardar antes e por aí vai. A gente volta para essa fase? Eles guardaram assim até 1855 também. Próximo, por favor. Ou será que a gente volta para a fase em que eles comiam carne de porco até 1863? A igreja já estava estabelecida, fundada, e o salário dos pastores incluía não sei quantos quilos de porco. O salário dos pastores na época. Tá? Até 1863. Então vamos voltar para a fase dos pioneiros. Eu estou mostrando isso para vocês saberem que tem gente ensinando isso por aí. Qualquer hora você recebe um folhetinho. Olha, a igreja mudou, os pioneiros criam assim. Tudo bem, mas eles estavam o quê? Crescendo, aprendendo a palavra de Deus e Deus sempre fazendo revelações. Ou será que a gente volta à fase em que eles eram legalistas? Eles acreditavam que você é salvo pela obediência à lei e não pela santificação pelo Espírito. Até hoje tem resquícios disso. Algumas pessoas mais velhas na igreja, você sente muito isso, um legalismo bem forte. Pode passar, por favor? Isso foi até 88. A verdade é progressiva, eu já falei, eles vinham de outras igrejas e eles tinham muito que desaprender. E os principais líderes pioneiros, eles eram da conexão cristã. Tá bom? Eles tinham que aprender muita coisa. Pode passar, por favor? Por exemplo, eu falei do hábito de fumar. Deus deu a visão para os adventistas em 1851. Os crentes fumavam. E dizem que na época, nem os médicos sabiam que era tão ruim o cigarro. Se você tivesse bronquite, pneumonia, um médico te recomendava fumar uns 3 cigarros por dia para ver se a fumaça limpava o seu pulmão. Verdade. Mas aí, Deus está guiando um povo profético, mas eles não sabiam. E de repente Deus veio e mostrou para uma mulher, por Deus. E essa mulher escreve como? Quais são as primeiras palavras dela? Vi em visão. Quem mostrou? Deus. Nós aprendemos antes dos outros evangélicos a parar de fumar. Antes dos médicos falarem. Vi em visão. Deus mostrou para ela que o fumo é uma praga imunda e que deve ser abandonado. O desagrado de Deus estará sobre o que o usar. E este não poderá ser selado com o selo do Deus vivo. E está lá a referência para você procurar depois. Pode passar, por favor? Isso foi em 1851. Eu não vou ler tudo. Mas só em 1855, a igreja ainda tolerou 4 anos as pessoas fumando. Aí em 1855, 4 anos depois, o marido dela escreveu, lá você vê a referência, e falou, agora não, gente, quem fumar está fora da igreja, está totalmente contrário. Mas era uma prática comum ao redor. Muitos fumavam, mas Deus estava guiando um povo no conhecimento da verdade. A gente vai para qual fase dos pioneiros? Para a fase em que fumava ou depois? Entendeu? Pode passar, por favor? Esse eu não vou ler tudo também, para não passar da hora. Só vamos ver o ano em que parou ali, volta por favor.
Os cultos ruidosos, com gritaria, com língua e tudo mais, aconteceram até 1851. Passa, por favor. São fases. A guarda do sábado, tá? Só a partir de 1855 é que eles entenderam na Bíblia, lá estão os versículos, tarde e manhã, Neemias, em Gênesis, é assim que se guarda o sábado. Eles, puxa, é assim, Senhor, obrigado. Ou seja, o texto sempre esteve lá na Bíblia, mas eles só perceberam com o tempo, tá bom? Passa, por favor. Visão sobre saúde, foi no dia 6 de junho de 1863. Olha que interessante, antes dessa data os adventistas comiam porco, e um dia uma família estudando falou assim, será que a gente não deve parar de comer porco? E Ellen White falou, antes de ter essa visão, a sua impressão pessoal. Olha o que ela falou para a família. Se Deus achar por bem que o seu povo se abstenha de carne de porco, ele os convencerá a respeito. Se for dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus o revelará a mais do que 2 ou 3 pessoas. Ele ensinará à sua igreja o que fazer. Porque tinha algumas famílias começando a ver, olha, isso aqui a gente acha que, olha, o princípio de saúde ainda vale hoje, isso aqui não era cerimonial. Tá? E depois o que aconteceu? Depois da visão, ela pôde escrever no Spiritual Gifts, em outros volumes, muito contra as carnes imundas e tal, e baseado na Bíblia, sempre teve lá, mas eles não tinham visto e entendido ainda, tá bom? Mais um, estamos quase terminando. Ela falou que Deus nunca quis que a gente comesse esse negócio, carnes imundas, passa por favor. Eu quero mostrar para vocês que os pioneiros tiveram fases de crença, de compreensão da Bíblia. Olha aqui, ó, o Ryan Smith, em 2 declarações dele, como que ele escreveu diferente? Em 1865 ele escreveu assim, ó, Jesus foi o primeiro ser criado. Que absurdo, não? Eles criam que Jesus é o Salvador, mas ele foi criado por Deus, foi o primeiro ser criado. Em 1881, anos depois, ele escreveu assim, olha, a linguagem não implica necessariamente que ele foi criado, mas ele veio à existência, ele passou a existir de alguma forma. Quer dizer, ele ainda não chegou ao ponto, mas estava aprendendo, estava melhorando. Vamos lá? Que fase que a gente tem que ir? Que fase dos pioneiros? O marido de Ellen White tem 3 fases no desenvolvimento da compreensão dele. E ele morreu sem entender tudo ainda. Uma pessoa veio para mim que queria defender esses princípios. Não, o Espírito Santo não é uma pessoa, é o próprio Jesus, ou é o próprio Deus. E eu falei, mostrei esse texto, ele falou, mas pastor, como que Deus manteve o povo na ignorância tanto tempo? Como que ele deixou o marido dela morrer? Eu falei, Deus vai guiando a gente de acordo com o que a gente pode assimilar. Como é que Deus deixou eles guardarem o sábado da meia-noite à meia-noite por sei lá quantos anos? Né? Olha o marido de Ellen White, 1846, ele disse assim, ó, que a Trindade era o antigo credo trinitarista ausente nas Escrituras. Está nas Escrituras, mas ele disse que estava ausente nas Escrituras de que Jesus é o eterno Deus. Jesus não é eterno Deus, ele achava. Tá? Depois, em 76, 30 anos depois, ele escreveu o seguinte, os adventistas do 7º dia compreendem a divindade de Cristo de forma tão parecida com os trinitaristas que não receamos qualquer debate aqui. Olha o que ele está falando. Primeiro ele fala que absurdo dizer que Jesus foi criado. 30 anos depois, olha, nós cremos bem parecido com os que creem na Trindade. Nem pode querer debater, está certo. E depois, 1 ano depois, ele disse assim, ó, ele declarou sua crença na igualdade do Filho para com o Pai e condenou qualquer visão que faça Cristo inferior para com o Pai. Um grande progresso, mas ele não conseguiu ver a questão do Espírito Santo, ele morreu antes, mas morreu salvo. Eu tenho certeza disso. Um pioneiro da igreja, correndo, buscando, fazendo a vontade de Deus. Tá bom? Pode passar, por favor? W.W. Prescott, ele disse que assim como Cristo nasceu 2 vezes, olha que absurdo. Assim como Cristo nasceu 2 vezes, uma vez na eternidade e outra na carne. Olha o que ele escreveu. Um líder da igreja. A gente tem que voltar a crer como ele nessa fase até 1896. Em 1919 ele já aprendeu. Esse aprendeu. Olha o que ele escreveu. Depois ele disse, fui ensinado como o irmão Daniels, que era o presidente da Associação Geral. Fui ensinado como o irmão Daniels, de que a Trindade era algo herético, sem contudo pensar por mim mesmo ou estudar. Olha o que ele disse. Ou estudar. Eu supus que estava certo, mas eu descobri algo diferente, como entendo agora. Deidade, divindade, envolve eternidade. Você não pode ler as Escrituras e conceber deidade ou divindade de Jesus sem eternidade. Jesus é eterno, tá bom? Só estou mostrando para vocês verem que os pioneiros tiveram várias fases, tá?
Depois de 1888 teve uma outra fase. Eles entenderam que a gente é salvo pela justificação de Jesus que nos justifica. E para Jesus nos conceder a justiça de Deus, ele só poderia ser Deus. Até lá eles achavam que a gente era salvo pela lei, porque era uma novidade que a gente tinha descoberto. Mas ali não é pela lei, é pela graça de Cristo. Mas para Jesus ter essa graça toda, ele tem que ser Deus. Foi uma assembleia que causou muito barulho. Em 1888, passa por favor. O Ryan Smith, um dos líderes da igreja, ele diz que isso foi a pior desgraça, essa conferência. Ele não quis acreditar no que esses dois jovens pastores estavam ensinando. E brigaram e tudo. Ele diz assim, olha, depois da morte do irmão White, do Tiago White, Maria de Ellen White, a maior calamidade que já se abateu sobre a nossa igreja, a nossa causa, foi a publicação na nossa revista dos artigos do Dr. Wagner sobre o livro de Gálatas. Ele diz, que absurdo. E ele fala belamente no livro de Gálatas, que a gente é salvo pela graça de Jesus, que é Deus. Pode passar, por favor? Deus estava mostrando a Ellen White que Jones e Wagner, esses dois pregadores de 1888, estavam certos nesse ponto. Tinha outros pontos que eles estavam errados, e os pioneiros querem mostrar tudo deles e tal. Os pioneiros não, essas pessoas que querem fazer confusão por aí, tá bom? Mas Ellen White diz que não concordava com tudo deles, mas nesse ponto eles estavam certos. Pode passar? Ok, 1898 foi o divisor. Quando Ellen White escreveu o livro Desejado de Todas as Nações, foi um choque, ali definiu, ali, o marido dela já tinha morrido, e ali ela entendeu plenamente, todos entenderam estudando a Bíblia e falaram, é isso, e aí Deus mostrou com uma revelação, ela escreveu assim no Desejado, desde os dias da eternidade, Jesus nunca foi criado, desde os dias da eternidade o Senhor era um com o Pai. Pode passar por favor, um dos líderes da igreja, gente, esqueci o nome dele, está na palestra lá, eu reduzi esse daqui. Ele foi na casa dela ver, você escreveu isso mesmo? Foi você que escreveu isso? Que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa? Foi você que escreveu isso? Deixa eu ver da sua mão. E nós vamos ver aqui fotos do livro, da pena dela, foi ela que escreveu sim. Porque muita gente diz, não, adulteraram os escritos, tá bom? Olha só, outra novidade do livro Desejado, que criou esse divisor de águas, foi que ela passou a usar o pronome em inglês he, ele, em vez de it, quando falava do Espírito Santo. E ela usava a Bíblia King James, uma Bíblia em que o Espírito Santo é chamado de it. It, em inglês, quem sabe, é usado para animais e coisas. Mas ela, a partir desse livro, mesmo citando a King James, ela colocava he, ele, para a pessoa, para o Espírito Santo, ok? Mais um, por favor. E ela diz que o Espírito Santo, eu vou ler só o amarelo, ele era a terceira pessoa da Trindade. Em inglês tem uma outra palavra para Trindade que é Godhead. Não tem outro jeito de traduzir, é Trindade também. Passa, por favor. E aqui está a pena dela. Um garranchinho difícil de entender, né? De uma pessoa que tinha segunda série, mas que Deus chamou para ajudar a liderar essa igreja em cima da Bíblia, para entender a Bíblia, para ir pela palavra de Deus na Bíblia. Ali está escrito lá na parte sublinhada, no computador você vê melhor. No texto escrito lá, datilografado, está ali que ela fala que há three persons, the Father, the Son, há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passa mais um, por favor, só para colocar o vermelhinho ali, ó. O vermelhinho mostra bem onde ela escreveu ali, ó. Three persons, três pessoas, the Father, the Son and the Holy Ghost, o Santo Espírito. Embaixo ela fala assim, ó, o Espírito Santo personifies Christ, ele personifica Cristo, ainda que seja uma pessoa ou uma personalidade diferente, tá bom? E ali está no texto dela também. Ele personifica Cristo em nós, porque Cristo está no santuário, mas através dessa onipresença, pelo Espírito Santo, ele vem estar com a gente. A gente tem a mente de Cristo, se a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo representa o próprio Jesus, mas é uma personalidade diferente. Esse também, mais um para ter o vermelhinho lá. Ali ela fala assim, esse texto é bem forte, primeiro lá onde foi publicado, e foi publicado na época dela, tá? E passava pela mão dela antes de, né? Ali ela fala assim, ó, há três pessoas vivas no trio celestial. E está lá o vermelhinho, ó. Está trocada a ordem do que foi impresso, mas é a mesma coisa. Living three persons ou personalities of the heavenly trio. E embaixo fala assim, ó, que o Espírito Santo é uma pessoa, person. Então está claro, tá? Alguns podem estar falando, pastor, mas você não está mostrando na Bíblia. Eu já mostrei a Bíblia, e tem muita coisa na Bíblia, mas eu estou mostrando também a história da igreja, para ninguém te falar que a igreja mudou, não. A igreja está crescendo em conhecimento na palavra de Deus, ok? Mais um.
E devemos lembrar que a igreja de Deus, enfraquecida e defeituosa como seja, ela é o único objeto na terra a que Cristo concede sua suprema consideração. Ele vela constantemente com solicitude por essa igreja e fortalece-a através do seu. Essa é a igreja de Deus. Mas nós não seremos se não tivermos o Espírito de Deus. E nós também não o teremos se nós o vermos como apenas uma influência mística de Deus. Agora, irmãos, nós não precisamos ficar confusos e ficar fazendo disseções assim, sabe? Dissecando. Eu já vi gente falando assim, para Deus, o Senhor também, Senhor Jesus. E o Senhor também, Senhor Espírito. Isso é confusão, não faça confusão. Jesus Cristo veio para nos religar ao Pai. A gente fala com o Pai, Senhor Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde. Senhor, por favor, concede-nos o Espírito. E terminamos, porque a gente não tem crédito nenhum na oração, a gente termina em nome. É isso. E eu já vi gente assim, Senhor Deus, o Senhor também, Jesus. Que confusão. A gente tem que se comunicar, se religar ao céu. E a gente só faz isso através do Espírito Santo. E é em nome de Jesus. Eu oro para que essa palestra longa tenha te ajudado a entender algumas coisas. Você precisa do Espírito Santo, é a primeira. E Deus quer dá-lo, é a segunda. E terceiro, a igreja não mudou as suas doutrinas para se comparar aos outros evangélicos. A igreja está crescendo em conhecimento e em verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus não permita que você caia em enganos por aí. Que Deus não permita que você creia que o Espírito Santo é apenas uma influência de Deus. Que você creia que a própria Trindade, a divindade inteira, o céu inteiro está interessado na sua salvação. Que Deus abençoe você, que você possa sair daqui santificado e seja santificado cada dia, pedindo o batismo diário do Espírito Santo, para você ser chamado de filho de Deus, para você estar selado para o dia da redenção e para você ser santificado, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma oração com vocês. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Pai querido, Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos ilumina, que nos mostra o caminho. Tem muitas coisas difíceis de entendermos, Pai, assim como a eternidade, assim como a ressurreição e tantas coisas, mas nós aceitamos porque está na Tua palavra, Senhor. O Senhor é muito santo, o Senhor é eterno e é difícil para as nossas mentes finitas captarem a Tua mensagem, mas Senhor, nós queremos captar o que está revelado e aceitarmos pela fé. Pai querido, por favor, concede o Teu Espírito Santo para cada um de nós. Nós sabemos que precisamos do Teu Espírito para termos a mente de Cristo, para sermos refinados, santificados, purificados e preparados para a volta do Senhor. Nós queremos ser chamados de filhos e filhas de Deus, e nós pedimos que o Senhor nos traga de volta a Ti, pela ligação do Teu Espírito Santo. Abençoe a Tua igreja que é uma igreja militante, para que ela seja uma igreja triunfante. E eu te peço tudo isso, Senhor, não baseado em meus créditos, que eu não tenho nada diante de Ti, mas baseado no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, podem se assentar, enquanto nós vamos ter a segunda parte, que é a escola sabatina.